Oi, gente, boa noite. A gente vai dar continuidade da aula e ontem eu passei um videozinho e no final eu fiz como se fosse uma brincadeira, fazer o telefone sem fio. Eu fiz não, né? Eu sugeri para vocês fazerem essa brincadeira em casa e quando a gente voltar para a sala de aula a gente vai fazer. E o objetivo da brincadeira foi justamente estabelecer a comunicação. Quando é que essa comunicação ela vai ser efetiva, ela vai ser boa? A gente está no âmbito profissional da enfermagem, onde a gente precisa estar o tempo inteiro analisando um paciente. Então, essa comunicação ela é muito importante para a gente se relacionar. E aí, não só no âmbito da enfermagem, não. No dia a dia, a gente precisa se comunicar. Eu tô aqui falando com vocês, estou me comunicando com vocês. Então, essa expressão, essa ação é uma forma onde nós, seres humanos, temos para nos comunicar um com o outro. É um ato natural. E ao nascer, a gente já se comunica. Um bebezinho, por exemplo, ao chorar, aí a gente, mãe, tem que estar identificando. Eita, esse choro aí é o quê? É fome? É sono? Ele quer mamar, ele tá de cocô. Então, é uma forma de estar se comunicando. E aí a gente vai ver o porquê que é tão importante essa comunicação e como realmente ela tem que ser feita. Na nossa profissão, na enfermagem, a gente presta cuidado aos pacientes, onde a gente tem que ver sinais, onde a gente tem que ver sintomas desse paciente. A gente tem que falar com eles, explicar algo de uma forma clara, de uma forma objetiva, de uma forma que o paciente entenda a nossa linguagem, onde a gente vai estabelecer um relacionamento com esse paciente, um relacionamento de respeito, um relacionamento amigável, um relacionamento realmente efetivo em prol do paciente, porque nessa relação o paciente é o principal beneficiado. O paciente está ali para ser curado, para ir para casa, e nossos cuidados é fundamental. Nossos cuidados podem tanto melhorar o paciente quanto piorar. Então é fundamental que a gente trabalhe de uma forma realmente efetiva. E o que seria comunicação? Comunicar é transmitir informações, ideias, emoções, habilidades. E como é que a gente pode fazer isso? Por palavras, por símbolo, por imagens, por figura. Às vezes o paciente não está podendo falar, mas aí ele pode fazer gesticular. Tô legal, tô ruim. Às vezes ele pisca o olho. Me diga, pisque 2 vezes se você está sentindo dor. E ele pode usar o olho para piscar. Então, há várias formas da gente se comunicar. E qual é o objetivo dessa comunicação? É transmitir uma mensagem para outra pessoa. E aí, esse processo de comunicação tem 4 elementos. O transmissor, que é quem envia a mensagem. O receptor, que é quem recebe a mensagem em si, que é o conteúdo, e o meio que é utilizado. Por exemplo, no nosso método que a gente está agora, quem é o transmissor? Sou eu que estou passando a mensagem para vocês. Quem é o receptor? Vocês que estão recebendo. Quem é a mensagem? É a aula, é nosso conteúdo de comunicação. E qual é o meio que a gente está sendo utilizado? Através de vídeos online. Então, são esses 4 processos que a comunicação passa. E aí, para essa comunicação ela ser satisfatória, tem que ter uma boa qualidade de comunicação, de uma atitude positiva, para que a mensagem se consiga um nível suficiente de conhecimento e uma boa elaboração de conteúdo. Ou seja, quanto melhor a forma de me comunicar com vocês, de uma comunicação com o paciente, vai ser melhor o resultado. Muitas vezes em sala de aula, eu chego para vocês, eu estou explicando um assunto e aí eu começo a trazer ele para o dia a dia. Às vezes eu até pego alguns de vocês para dar exemplo. Por quê? Porque quanto melhor eu conseguir deixar clara a mensagem para vocês, vocês conseguem assimilar mais, vocês conseguem aprender mais. Então, a forma que a gente fala, a forma que a gente transmite a mensagem é super importante para o entendimento do outro. E aí,
Nossa profissão, ele é um elo entre o paciente e o médico, entre o paciente e o familiar, entre o paciente e os demais profissões que atuam na assistência. Por quê? Porque a nossa profissão é a profissão que está sempre junto do paciente. É o técnico de enfermagem, é o enfermeiro que está ali o tempo inteiro no dia a dia com o paciente. É pra gente que ele fala todas as dores, todos os medos, todos os receios, todas as alegrias, o que está sentindo. Às vezes ele tem vergonha de falar até pra família, então confia na gente para falar. E aí a gente é esse elo, então a gente na cadeia do hospital, a gente é um elo muito importante para o paciente. E aí a gente tem que ter certos cuidados que devem ser importantes quando se quer comunicar. Porque aí ela pode sofrer barreiras que causem ruídos e aí pode distorcer a mensagem. E aí eu vou dar alguns exemplos disso. Por exemplo, distância física entre as pessoas. Eu tô na porta da enfermaria, o paciente está lá no canto, tem mais outros 3, estão tudo conversando. Aí eu vou e digo, fulaninho João, paciente João, isso e isso. Aí ele olha pra mim, eu lá longe dele, lá na porta da enfermaria, aí ele faz, tá certo, e nem entendeu a mensagem. Então o ideal é que a gente se aproxime do paciente e converse para que ele escute e para que ele entenda. Escuridão. Principalmente pacientes idosos, que vai estar com a visão mais debilitada. Então, a gente tem que deixar o ambiente mais claro, para que eles possam não só ouvir, mas visualizar a gente. Ruídos excessivos. Muita zoada, muita conversa, muito barulho. Isso atrapalha a comunicação. Temperaturas extremas, muito frio, muito calor. Um ambiente que está muito frio ou muito quente, a gente passa a se sentir desconfortável. A gente se preocupa mais com o momento que a gente está ali, do calor, do frio, do que com o que a gente quer ouvir, do que aquela pessoa está transmitindo pra gente. Então a gente não vai dar uma atenção. Pacientes que são cegos ou surdos é um desafio pra gente da enfermagem. E aí a gente tem que realmente ver métodos para que a gente consiga se comunicar com eles. Diferença de nível cultural. É bem importante, e eu falo muito isso em sala de aula, que a gente vai ter que usar a linguagem do paciente. Eu não posso chegar para o paciente, como eu já disse a vocês, e dizer, olhe, o senhor está num estado geral regular, sua diurese está boa. Ele vai dizer, o que é certo? O que é diurese? Então, a gente tem que usar uma linguagem que o paciente entenda. Olha, o senhor fez xixi hoje? Porque ele vai saber o que é o xixi. Mas evitar usar termos técnicos. Por quê? Porque o paciente vai entender de uma forma melhor. Preconceito cultural, raça, ressentimento. A gente tem que ter esse cuidado quando, por exemplo, a gente está tratando um paciente em que é de uma religião diferente da nossa. Então, ter cuidado, porque às vezes, através até da nossa voz, demonstra um certo tipo de preconceito. E o paciente, gente, ele vai ser igual, independente de classe, de raça, de cor, de cultura, de religião, de tudo. Ele vai ser realmente igual para todos os pacientes. Nosso cuidado, ele tem que ser voltado para o paciente, independente de qualquer coisa. Autossuficiência exagerada. A gente tem que ter esse cuidado, não só com a comunicação, mas em tudo na nossa área, tá? A gente sempre tem que ter um pouquinho de medo mesmo, porque o medo acaba trazendo um cuidado. O medo não pode impedir a gente de fazer algo, mas ele tem que trazer pra gente o receio de errar. E aí a gente tem um cuidado na hora de se comunicar com o paciente, um cuidado na hora de administrar uma medicação, tá? Participação exagerada no comportamento do receptor, ou seja, a gente está transmitindo a mensagem e aquela pessoa que está recebendo está muito agitada. E aí, se ela estiver muito agitada, ela não vai ouvir aquela mensagem realmente como deveria. Tendência à complicação de ambas as partes. Confusão entre fatos e opiniões. Por exemplo, a gente chega com uma medicação e aí diz, seu João, tá aqui sua medicação, é uma dipirona, vamos tomar. E aí ele chega e diz, não, eu não quero tomar. E aí
é algo que se tende a complicar, e aí a gente vai ter que ter realmente um tato para chegar, para conversar com esse paciente, tentar deixar para ele o mais claro possível que, não, se ele não quiser tomar a medicação, a gente também não vai obrigar, mas a gente vai deixar claro que aquela medicação é importante para ele. Descuido quanto à conceituação dos termos usados. Ter cuidado nos termos que a gente vai usar, empregar os termos técnicos no momento certo, na hora certa, tá? Para que o paciente até entenda, tá certo? Não, ele precisa mudar o decúbito. O que é o decúbito? Não, o decúbito é a mudança de posição, é importante para o paciente. Então, a gente tem que ter o cuidado de pronunciar as coisas de maneira correta, tá? Para não ter uma pronúncia ruim. Então, a gente realmente tem que aprender a falar os termos. Não, eu preciso saber falar normocorado. Eu preciso saber falar normoesfígmico, taquipneico, para não dar ao paciente um entendimento também errado. Tom de voz muito alto. Gente, ambiente hospitalar não é lugar pra gente estar falando alto. É um lugar pra gente estar falando baixo. Por isso que tem várias placas no hospital com aquela mocinha fazendo silêncio. Porque é um local onde a gente realmente tem que falar baixo, porque incomoda o paciente. Repetição de certos modismos de linguagem. E aí, cara, tudo bem? Falou. São certas coisas que a gente vai ter que evitar usar. A gente usa fora do âmbito hospitalar, fora do trabalho. Mas dentro do trabalho a gente vai ter que manter uma outra linguagem, tá? Uso de termos pejorativos, gírias, expressões desconhecidas. Isso realmente tem que ser evitado. Postura muito diferente do expositor, erros de grafia. Eu falo muito isso com vocês em sala. É importante que a gente aprenda a escrever, principalmente os termos técnicos, de forma correta, porque isso conta também. A ausência de objetividade e clareza. A gente tem que ser objetivo e claro naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente está escrevendo. Uma evolução, por exemplo. Uma evolução eu não posso ter erro gramatical, eu não posso ter erro de termo técnico. Eu tenho que ser objetivo naquilo que eu tô falando, porque outro profissional vai vir e vai ler aquela minha evolução. Mensagens longas com pouco conteúdo. Não importa se você escreveu 10 linhas ou 5 linhas, mas às vezes nas 5 linhas você falou muito mais do que se tivesse escrito 10. Então tem que ter o cuidado para não ser repetitivo. Não saber ouvir o outro. A nossa profissão, gente, a gente tem que aprender a ouvir. Porque na hora que a gente escuta o paciente, a gente entende o que aquele paciente quer, o que aquele paciente está sentindo. Então isso realmente é muito importante. Não construir um clima saudável de confiança e amizade no momento de comunicação. Gente, é importante a gente estabelecer uma comunicação boa, uma comunicação efetiva com o paciente, para que ele não tenha um pé atrás, vou falar uma linguagem realmente bem, um pé atrás com a gente. Às vezes a gente tá com algum problema e chega de cara feia, e chega mal-humorado, e aí aquele paciente já faz assim, eita, eu não quero ser atendida por essa técnica, eu não quero ser atendida por essa enfermeira, porque ela já chegou aqui de cara feia, então ela pode fazer algum procedimento mal em mim, ela vai me tratar mal, ela pode me dar alguma medicação errada. Então, a gente tem que ter esse cuidado com o paciente, para que a gente tenha uma relação saudável, para que ele possa confiar na gente. Essa troca de informação, ela vai se aprimorando a cada dia que passa, tá? Antigamente a gente não tinha WhatsApp, hoje a gente tem. Antigamente não se existia telefone. Antigamente a comunicação era feita através de cartas, hoje a gente tem um telefone. Então hoje a gente tem uma comunicação muito mais fácil do que antigamente. E esse processo de comunicação, ele é definido sendo como a forma de fonte de comunicação, que são nós profissionais, que pode se dirigir ao receptor da informação, que é o paciente. E aí a gente destaca mais uma vez que o profissional de saúde, o técnico de enfermagem,
deve priorizar uma comunicação clara, eficaz, tanto para o paciente, quanto para outros profissionais, quanto para os familiares. Por exemplo, no momento da evolução do quadro de um paciente no prontuário, a letra tem que ser clara, objetiva, não pode ter erros de grafia, como eu falei para vocês, e nem ter uma informação que confunda quem está lendo. Eita, não estou entendendo isso aqui. Deu a entender isso? Será que é realmente? Então a gente tem que ter muito esse cuidado, gente. Como é que a gente facilita essa comunicação? Quem inicia a comunicação deve transmitir a mensagem de forma clara, direta e objetiva. A gente vai escolher o canal mais indicado ao conteúdo da mensagem. Por exemplo, eu sei que se eu escrever, vou dar um exemplo nem tanto assim do hospital. Eu sei que se eu digitar a mensagem, essa pessoa não vai entender muito bem. Eu acho que mandando um áudio ela vai entender melhor. Então vamos mandar um áudio. E aí a gente vai ver de que forma a gente vai transmitir essa mensagem. Escolher esse canal é importante, gente, porque cada pessoa recebe de uma maneira diferente. Às vezes esse vídeo aula está sendo bom para alguns, mas para outras pessoas não vai ser legal. Então a gente tem que fazer de uma forma que seja melhor para o paciente, para que ele possa entender, captar realmente essa mensagem. Às vezes a gente não vai poder falar, mas a gente vai ter que escrever lá no papelzinho e mostrar para o paciente. Então a gente vai ter que ver qual é o meio mais indicado e melhor para ele. Dar preferência de comunicação face a face. Por quê? Porque não deixa espaço para erro. Não deixa espaço para o famoso disse-me-disse, tá? Então, manda mensagem cara a cara, porque se a pessoa não entender, vai dizer assim, ó, eu não entendi a mensagem. Então, a pessoa vai repetir e vai explicar. Segundo ponto, quem recebe a mensagem deve permitir que o outro fale, porque se interromper, acaba se perdendo tudo. Aprender a ouvir, aceitar o outro, perguntar quando não entendeu. Na comunicação, a responsabilidade pelo sucesso é das duas pessoas, tanto que toda a aula da gente, mesmo sendo presencial ou videoaula, estou aberta para dúvidas. Tati, não entendi isso, isso e isso. E eu explico várias vezes, como eu faço em sala de aula. A gente vai fazer agora online, sem problema nenhum. E vocês vão dizer, ó, tô com dúvida disso, e eu tô aqui para ajudar. Porque essa comunicação da gente, professor, aluno, no hospital, técnico e paciente, para ser um sucesso vai depender dos dois dizer assim, do paciente chegar e dizer assim, ó, a senhora disse aí HGT, o que é HGT? Isso significa o quê? Que procedimento é esse que você vai fazer em mim? Pra gente é algo simples, mas pro paciente pode não ser. Então, essa comunicação é muito importante. Para efetivar essa comunicação, é importante que se defina algumas questões antes de iniciar. Ela precisa ser clara, concisa, precisa. E aí, necessariamente passa pela resposta a 6 perguntas básicas. O que será comunicado? Por exemplo, informações, como se dirigir a um local, como fazer algo, o que irá acontecer-lhe na sala de exames. Às vezes o paciente vai fazer um procedimento e a gente tem que explicar a ele como é que é feito esse procedimento. Então, o que é que vai ser comunicado? Segundo, por que a mensagem será dada? Exemplo, familiarizar-se com a instituição, perder o medo da cirurgia, tornar-se mais independente. Para que é que serve aquela mensagem? Poxa, estou transmitindo essa mensagem do paciente para que ele se tranquilize, para que ele fique mais calmo, para que ele vá para a cirurgia mais confiante. Por que é que eu tenho que passar essa mensagem? Como fornecer a mensagem? Falar diretamente com a pessoa ou de forma escrita. Onde eu vou dar essa comunicação? No quarto do paciente? No posto de enfermagem? Quando fazer a comunicação? A pessoa é capaz de receber a mensagem? Precisa de mensagem naquele momento?
Poderia a mesma ser adiada? Às vezes a gente precisa conversar algo com o paciente, mas o paciente chega lá, o paciente está chorando, morrendo de dor. E aí ele vai estar com paciência para ouvir a gente? É realmente imprescindível que aquela mensagem seja dada naquele momento ou ela pode esperar? Quem é o receptor? Quem é a pessoa individualmente? Qual é o seu passado? Qual deve ser o seu ponto de vista? Porque às vezes a gente tem que ter cuidado até no que a gente fala. Vou dar um exemplo. Eu chego pra pessoa e digo assim... olha, que Deus abençoe você. Ore, que Deus vai lhe tirar dessa. Aí a pessoa vira pra mim e diz assim... eu não acredito em Deus. Não venha me falar de Deus, porque é uma pessoa que não existe. E aí? Então, às vezes a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala e conhecer aquele paciente. Tudo que descrevemos até o momento, tudo que eu falei para vocês é utilizado na vida da gente profissional. A comunicação em enfermagem é uma necessidade básica, uma competência que a gente precisa desenvolver, não só com o paciente, mas até com a equipe. Porque a gente trabalha com enfermeiro e vários técnicos num só setor. E para essa equipe funcionar, ela tem que ter uma boa comunicação. Isto colabora com a qualidade do relacionamento nas relações de trabalho na equipe de saúde, até no registro da enfermagem, numa evolução do paciente, na assistência do paciente, na comunicação com a família. Então, é preciso desenvolver essa comunicação. Ah, professora, mas eu sou muito tímida. Como é que eu vou fazer? É algo que você vai ter que trabalhar. É uma habilidade que você vai ter que desenvolver para que você consiga passar a mensagem, seja para um colega profissional, seja para um paciente, seja para um familiar. Nesse processo de comunicação com os pacientes, é importante observar nossa expressão facial. Tom de voz, gesto, postura, porque esses fatores constituem meios sutis de atenção e sentimento pelos outros. Por exemplo, eu vou dar alguma notícia ao paciente e já chego com cara de triste. Ele vai saber que tem alguma coisa errada. E aí, a intenção da gente não era assustar o paciente e aí acabou assustando. A gente tem que ter cuidado até no tom de voz. A gente tá estressado com alguma situação, este chega no quarto. Ó, tá aqui a medicação. É de pirona, tá? Então a gente vai tomar agora. Poxa, que tom de voz é esse? Por que ela tá falando desse jeito? Então, nosso tom de voz também é importante. Ah, professora, então eu tenho que estar mudando o meu tom de voz? Não, mas você vai ter que falar normal, até porque o paciente não tem nada a ver se você teve algum problema ou não. Sua postura, seu gesto, sua maneira de falar, sua maneira de agir, tudo isso vai ser observado pelo paciente. O toque, gente, também é um tipo de comunicação não verbal. E vários estudos demonstram que os enfermeiros são os profissionais de saúde que tocam mais o paciente. A gente tem o tato com o paciente. Então, esse tato, gente, é importante. Claro que nem todo paciente a gente vai poder tocar. Tem paciente que vai estar em isolamento de contato. Mas esse tato é importante porque estabelece uma relação até de confiança do paciente com o profissional. E aí a enfermagem, a gente tem que criar um clima favorável, onde essa comunicação entre o profissional e o paciente seja livre. Porque o paciente ele vai transmitir o sentimento dele pra gente. Onde a gente vai ter cautela no momento de falar, onde a gente vai aprender a ouvir, onde a gente vai ajudar o paciente a dizer o que está sentindo, a expressar o sentimento. A gente não pode impor conceito nenhum para o paciente. A gente não pode estar fazendo perguntas inoportunas. E aí eu vou dar alguns exemplos de comunicação da enfermagem. Passagem de plantão. Eu vou passar a mensagem para outro profissional que chegou agora e vou dizer,
esse plantão hoje do dia foi um plantão muito corrido, porque eu tive o paciente X que intercorreu, aconteceu isso, e eu tive o paciente Y que aconteceu isso. Então, é importante esse momento de passagem de plantão, essa comunicação. Relatório, reunião, admissão do paciente, transferência, alta, visita ao leito, palestra, tudo isso é importante, tudo isso envolve a comunicação. Ao anotarmos, mais uma vez a gente tem que usar o termo correto, vocabulário correto, escrever de forma clara, de forma concisa. Ao respeitarmos esses aspectos, a gente permite uma boa comunicação entre a equipe e o paciente. Além do que, tudo que vocês escrevem, registram no prontuário, é um documento legal. E esse documento, como vocês viram quando a gente estava estudando processo de enfermagem, serve tanto para o paciente quanto para resguardar a nós profissionais e o hospital também. E aí relata ali a qualidade da assistência prestada ao paciente. O que foi feito naquele paciente, naquele dia, naquele horário, com aquele profissional. O modo como uma pessoa se fala, se veste, o que ela faz e como faz, revela aos outros sobre si. Instrução, ocupação, nacionalidade, cultura, sentimento. Então, se uma pessoa chega lá de burca, com aquelas roupas que eu nem lembro mais o local que esse povo veste esse tipo de roupa, você, a partir dali, já observa que aquela pessoa tem outra nacionalidade. Se eu chego... Deixa eu dar outro exemplo. Se chega um médico, tá de bata, tá de esteto, então você já subtém. Ah, não, ele pode ser um médico, ele pode ser um fisioterapeuta, mas você já julga dizendo que ele é alguma coisa. Ah, não, chegou aqui uma pessoa de terno e gravata perguntando como é que foi o atendimento no hospital. Então, provavelmente, aquela pessoa ali faz parte de alguma diretoria que está fazendo alguma pesquisa, alguma coisa. Então, o modo que essa pessoa fala, que ela se veste, como é que ela se comunica, diz muito de quem ela é. O tom de voz, a escolha de palavra, a expressão facial e os gestos podem comunicar as nossas ideias e o sentimento de forma mais eficaz do que as palavras que a gente emprega. Às vezes, gente, a gente fala, mas a nossa feição diz outra coisa completamente diferente. Então, isso tem que estar coerente. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a nossa face. Tipos de comunicação. Verbal é aquela que é constituída de palavras, seja oral ou escrita. A nossa comunicação aqui agora está sendo uma comunicação verbal, porque eu estou falando com vocês. Não verbal é aquela através de mímica, olhar, gesto, postura. Às vezes, principalmente quem é muito amiga, que a gente olha uma para outra, a outra já adivinha, já sabe o que é que está falando. Então, é uma comunicação ali não verbal. Diante dessas observações, pense e responda. Vamos lá. Você é um técnico de enfermagem e vai ao leito de um paciente que foi admitido há algumas horas. É a sua primeira visita a esse paciente. Ao chegar próximo a ele, fala com o mesmo, tenta abordá-lo e ele não responde. O mesmo não lhe dá atenção, pois você fala com ele, dirige-lhe perguntas e ele não responde. Você pega o prontuário e descobre que o cliente é surdo. E agora, como é que você vai estabelecer uma comunicação com esse paciente? E aí eu vou deixar para vocês pensarem e responderem isso para mim, tá? Todas as pessoas se comunicam a fim de satisfazer suas necessidades, direta ou indiretamente. Uma criança, quando chora, muitas vezes ela está com fome, ela fez cocô. Falamos com as pessoas para satisfazer a nossa necessidade e nos sentir importante e para fazermos parte da sociedade. Então, onde a gente chega, a gente conversa, a gente troca informações, escutamos para descobrir o que os outros sabem. Vocês agora estão me escutando para aprender um pouquinho sobre comunicação na enfermagem. E aí, dessa forma, a gente adquire conhecimento. Da mesma forma que em sala de aula, eu digo muito a vocês que é uma troca de informações. Vocês aprendem comigo, mas eu também acabo aprendendo com vocês. Nossas ações podem demonstrar necessidade de companheirismo,
afeição ou por se sentir que estarmos fazendo algo valioso. Quando a gente presta a assistência, a gente ganha uma satisfação de ajudar a ser importante para os pacientes. No primeiro dia de aula, quando foi perguntado a vocês o porquê de enfermagem, por que vocês escolheram esse curso, muitas das respostas, a maioria foi: eu quero ajudar os outros. Então, essa satisfação de ajudar, vocês não têm noção de como é prazeroso. Nossas necessidades são atendidas à medida que atendemos as deles, porque quando um paciente fica bem, está se recuperando, a gente acaba se sentindo melhor com isso. Poxa, meu trabalho ajudou aquele paciente a melhorar. Vamos pensar. Quando você se comunica com outra pessoa, você pode ter certeza que ela entendeu o que você verbalizou. E aí eu vou trazer para o que a gente vive em sala de aula. Todas as vezes que eu falo com vocês na sala, todo mundo entende da mesma forma? Ou sempre tem gente que tem dúvida? Os gestos e expressões das pessoas com quem você fala pode sugerir que ela não entendeu ou não. Muitas vezes, quando eu estou dando aula para vocês, vocês vêm com a carinha assim. E eu percebo logo, faço: fulana, tu não entendeu, né? Ela faz: não, professora. Não, professora, não entendi. E eu vou repetir. Muitas vezes eu olho para a cara de vocês, para o rosto de vocês, e vocês me mostram quando não estão entendendo algo. Como deve ser uma comunicação de qualidade sob o ponto de vista da humanização da atenção? Gente, a gente teve uma aula sobre isso e eu estabeleci pontos em que... Por que a humanização é tão importante? E aí eu trago a reflexão de como é que a gente gostaria de ser cuidado se fosse a gente doente ou se fosse alguém que a gente gosta. Então, como é que a gente gostaria que fosse feita essa comunicação? Por exemplo, eu tenho um paciente na UTI onde chega, é um idoso, e aí chega o filho ou a filha e quer saber como é que está essa situação. Então eu chego e falo: ah não, ele está estável, mas ele precisou ser entubado e amanhã, se ele mudar alguma coisa, eu digo amanhã. Poxa, que informação fria foi passada para esse familiar. Por que a gente tem que ter o cuidado na hora de fala? Poxa, é uma pessoa que está sofrendo, é uma pessoa que está ali sentindo. Então é importante que a gente tenha esse cuidado ao falar, ao passar uma comunicação para esse paciente, de uma forma que ele entenda e que ele se sinta acolhido. Ele sinta que aquela equipe está acolhendo aquele paciente e não distanciando mais. Olha, ele está estável, não se preocupe, que a gente está aqui, a gente está cuidando dele, ele está em observação 24 horas. Ele teve uma intercorrência, onde se passou isso, aquilo, mas a gente interviu, então ele até agora ele está bem. Se tiver alguma mudança, a gente vai entrar em contato. Então, é diferente a postura. Então, é algo que a gente tem que ter muito cuidado na hora de falar e ser humanizados. A gente tem que tratar o outro como a gente gostaria realmente de ser tratado. Comunicar com qualidade passa pela compreensão do que queremos trocar com as pessoas, o que queremos colocar em comum. Qual a nossa capacidade de estar trocando com o outro? Qual o nível de troca que somos capazes de fazer com alguém que está precisando de ajuda? Da disponibilidade, do conhecimento de alguém que se dispõe a ser um profissional de saúde. Gente, é exigido muito da gente. Qual é a nossa capacidade de agir em favor de outra pessoa? Toda a comunicação, portanto, ela tem duas partes. A primeira, que é o conteúdo, o fato, a informação que queremos transmitir. E a segunda é o que estamos sentindo quando estamos nos comunicando com aquela pessoa. Quando aconteceu alguma coisa triste com a gente, que a gente vai comunicar a uma amiga, a gente normalmente faz um semblante de triste, mesmo que aquilo já tenha passado. Então a gente faz um semblante de triste, a gente chora. Se a gente está com raiva de alguma situação e vai contar,
parece que está acontecendo de novo, a gente explode com raiva do mesmo jeito. Então, é importante também o que é que a gente está sentindo naquele momento. O conteúdo da nossa comunicação está intimamente ligado ao nosso referencial de cultura. E o profissional de saúde tem a própria cultura, diferente de uma pessoa leiga, de uma pessoa que não tem conhecimento. Por isso é importante saber que quanto mais informações possuímos sobre aquela pessoa e quanto maior a nossa habilidade em correlacionar, em saber do outro com o nosso melhor, melhor vai ser o desempenho dessa comunicação, dessa informação. Então, se a gente conhece o paciente, se a gente procura saber mais do paciente, a gente consegue passar essa mensagem, o que a gente quer transmitir, de uma maneira realmente mais efetiva. E aí a comunicação pressupõe a informação e o domínio sobre o que queremos comunicar, a nossa intenção, a emoção e o que pretendemos quando nos aproximamos do paciente. Nem sempre o profissional de saúde tem a consciência de que, ao falarmos em comunicação, não falamos apenas palavras expressas para outra pessoa, que podem ser dimensionadas comunicação verbal. Acontece que toda a comunicação humana, face a face, interpessoal, também se faz através da comunicação não verbal, ou seja, de todas as formas de comunicação que não envolvem diretamente as palavras. Quando a gente vai comunicar algo a um paciente, não é só a nossa fala que vai estar ali sendo observada. A gente não só faz a comunicação verbal, a gente faz a comunicação não verbal também. A nossa face, gente, fala demais. Tem hora que vocês, por exemplo, chegam, faz, Tati, eu não entendi. E aí frange tudinho assim, ó. Eu não entendi não. Ou então vai dizer assim, tá, eu entendi. Olha a cara, as caras e bocas. Às vezes, e pode ter certeza que alguns de vocês fazem isso na sala, e vocês falam mais na face do que na fala. A mesma coisa acontece com o paciente de vocês. Então, tem que ter cuidado na nossa imagem na hora de transmitir aquela mensagem. Até podemos afirmar que quando falamos de relacionamento interpessoal, relacionamento entre pessoas, a comunicação verbal sozinha não existe, pois, além dela, existe a maneira como falamos, o que podemos chamar de paraverbal. Os silêncios, os grunhidos que utilizamos ao falar, as pausas que fazemos entre as frases e palavras, o ênfase que a gente coloca na voz, tudo isso é importante. Além do paraverbal, temos as expressões faciais, como eu falei para vocês, a postura corporal que a gente vai ter diante de outra pessoa, a maneira como a gente toca o paciente, ou a distância até que a gente se mantém de outra pessoa. Então, tudo isso realmente é observado. Para podermos afirmar que a comunicação está ocorrendo realmente efetiva, a gente tem que ser coerente com nossas palavras e em toda a nossa comunicação não verbal. Até porque essa comunicação não verbal, ela tem 4 finalidades. A primeira é complementar a comunicação verbal. É quando dizemos um bom dia sorrindo. Bom dia! Ou a gente chega e faz bom dia. É completamente diferente. E olhando nos olhos, a segunda é contradizer o verbal. Às vezes a gente faz um bom dia. E aí a gente faz... E o paciente pode perguntar, é um bom dia realmente para essa pessoa? Bem diferente da gente dizer bom dia e a gente dá um sorriso. Então, é a complementação do verbal. E quando dizemos, por exemplo, muito prazer, e apertamos a mão do outro como se fosse um peixe morto, ou com medo ou nojo de tocar. É aquela coisa que a gente pega na mão e faz assim, ó. Gente, pelo amor de Deus, isso é horrível. A terceira é substituir o verbal. E quando utilizamos, por exemplo, o meneio positivo da cabeça, olhando para a outra pessoa e dizendo não verbalmente, estou te ouvindo. Às vezes a gente tá falando, não tá olhando, mas tá assim, ó. Isso é um sinal de que aquela pessoa tá ali ouvindo, estou atenta a você. A quarta função ou finalidade não verbal, mas não mesmo importante, é a demonstração dos nossos sentimentos. A nossa face, ela diz muito do que a gente tá sentindo. Se a gente tá triste, se a gente tá com raiva, se a gente tá feliz. Então a nossa face, ela diz muito.
Geralmente a gente não tem consciência nem controle voluntário de toda essa sinalização do rosto. Às vezes é algo que acontece inconscientemente. Por exemplo, numa interação, quando gostamos do que está acontecendo, a nossa pupila se dilata involuntariamente e inconscientemente. E aí existem até pessoas que estudam esse tipo de expressão. E aí a gente não está se referindo, não estou me referindo em locais onde tem alteração de luminosidade, nem alteração química, porque aí é um fato comprovado que quando a interação é prazerosa para a pessoa, a pupila se dilata. Então, numa luminosidade muito grande, a pupila pode haver alteração. Então, estou falando num ambiente realmente normal. Podemos afirmar por dados como esse que na contradição, na dúvida entre a mensagem verbal e a não verbal, as pessoas confiam na linguagem silenciosa, que é a fala da essência do ser humano, do que estamos sentindo. Às vezes a gente fala, mas a gente não demonstra na nossa face. E quando a pessoa que está recebendo a mensagem está na dúvida do que aquela pessoa está falando, ela confia mais na face do que na fala. Então, realmente, por isso que ele diz assim, é nossa essência do que a gente tá falando, do que a gente tá sentindo. Então, é melhor a gente confiar no sentimento daquela pessoa do que ela tá falando, do que ela tá dizendo. Raríssimas vezes falamos tudo o que pensamos ou sentimos, mas para um bom entendedor, somos sempre capazes de demonstrar o que estamos sentindo. Porque muita dessa sinalização não verbal não é necessariamente consciente e também não tem um controle voluntário. Quem tem pele clara, por exemplo, quando fica envergonhada, fica com isso aqui tudo vermelhinho. E às vezes ela passa essa comunicação não verbal sem querer. E aí ela fica toda ruborizada, e não quer ficar, mas acaba ficando, porque independe da vontade dela. Então às vezes a gente fala alguma coisa que deixa a pessoa encabulada, ela fica toda vermelha e independe realmente. Também não temos a consciência de que nossos olhos brilham quando estamos felizes, quando estamos em paz. Então quando a gente recebe uma notícia boa, os olhos da gente, a face da gente muda completamente. A comunicação não verbal na relação com o cliente. Vamos pensar um pouquinho, tá? Você como cliente ou acompanhante de uma pessoa da família, como é que gostaria de ser cuidado? O que você compreende como cuidado? Vou deixar mais essa reflexão para vocês, tá? Do como é que seria importante isso para vocês, tá? E essa comunicação, se puderem, e aí eu realmente peço que vocês mandem até pelo Classroom ou gravem vídeos e botem no Classroom falando da experiência de vocês, de como vocês realmente gostariam de ser cuidado, o que você compreende como cuidado, como é importante essa comunicação com o paciente, tá? A gente tá finalizando mais essa aula. Amanhã a gente continua. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, estou disponível, tá? Boa noite pra vocês. Beijinhos.